Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, dou graças a Deus por me conceder neste dia, 31 de março, a rica oportunidade de poder compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual, o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus e a convicção de que com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da Palavra de Deus, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Queridos, o apóstolo Paulo, autor da carta aos Coríntios, escreve sobre esse importante assunto, a pessoa de Jesus, e ele no capítulo 15 faz uma abordagem sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estamos na chamada Semana Santa e é natural que o nosso pensamento, a nossa atenção voltem-se para a pessoa de Jesus, para os fatos ocorridos há tantos anos com Jesus, o seu nascimento, a sua vida entre os homens, a sua morte na cruz, o seu sepultamento, a sua ressurreição e muitos outros fatos que ocorreram com Jesus quando viveu entre nós. João, em seu evangelho, afirma que Jesus veio até nós quando ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Sim, Jesus veio até nós e a Bíblia diz que ele veio com a missão de salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio com a missão de ser o Salvador. Ele é o Deus conosco. E nessa chamada Semana Santa nós relembramos a morte de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Esse foi o evangelho que o apóstolo Paulo anunciou aos crentes em Corinto. E ele disse que aqueles irmãos, aquelas pessoas haviam recebido esse evangelho e nesse evangelho estavam perseverando. E ele diz que aquele evangelho, por ele anunciado, teve o poder de salvar os que creram. Ainda hoje o evangelho, a mensagem do evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, continua salvando quem nele crê. Jesus é o Salvador. Quem nele crê, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Portanto, o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos haviam crido, recebido a palavra e estavam perseverando nessa palavra, pois foram salvos pelo poder salvador de Jesus Cristo. E ele entendia que aqueles irmãos não haviam crido em vão. Portanto, é um desafio para nós, nessa época em que o nosso pensamento se volta para a pessoa de Jesus, crermos a sua palavra, perseverarmos na sua palavra, entendendo que essa palavra veio a nós com poder e graça para transformar o nosso viver. Jesus tem o poder de salvar, de transformar vidas. E nós não cremos em vão. Nós cremos piamente que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. A Bíblia diz que ele voltou para junto do Pai e voltará para buscar aqueles que nele creem. Você já experimentou a salvação oferecida por Jesus?
Você será resgatado por Jesus quando ele vier buscar os que nele creram. Reflita sobre isso. Que Deus os abençoe. Oremos. Obrigado, Deus, porque Jesus veio até nós. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, voltou para junto de ti, ó Pai, e voltará para buscar aqueles que nele creem. Nós aguardamos a vinda de Jesus, nós esperamos a sua volta, quando ele virá buscar o seu povo, os que foram resgatados pelo seu poder. Nós te louvamos e te bendizemos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.